A paz do Senhor aos irmãos. Meu nome é Igor Rodrigues, sou membro da Igreja Casa de Oração em Arcozelo e também sou aluno da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição dessa semana, aqui da nossa revista, é a lição de número 7, que tem por título Em Defesa da Vida. E o nosso estudo diário, o nosso devocional, ele se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 6 e 7. E eu vou lê-los agora aqui com os irmãos. Diz assim, versículo 6. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Esses versículos, irmãos, que a gente leu aqui agora, eles fazem parte do que a gente conhece aqui na Bíblia, no livro de Samuel, como o Cântico de Ana. Se a gente voltar alguns versículos até o início aqui do capítulo, né, no primeiro versículo, a gente for aqui até mais ou menos o versículo 11, a gente pode ler esse cântico inteiro, né, do início ao fim. E quem que foi Ana? Ana, ela era uma das esposas de Eucana. E Ana não possuía filhos. Ana não podia ter filhos, não conseguia ter filhos. E a outra esposa de Eucana, se chamava Penina, ela possuía filhos. E quando a gente volta um pouco aqui no livro de 1 Samuel, a gente vê que Penina, muitas vezes ela debochava, ela provocava Ana por conta disso. E Ana, ela se entristecia, esse era um motivo de grande tristeza para Ana. E Ana, ela resolve fazer um voto com o Senhor. Ela pede ao Senhor, né, para que ela engravide, e se ela conseguisse engravidar, que o filho dela, o filho que viesse a nascer, ela dedicaria completamente ele à obra do Senhor, à casa do Senhor, para servir ao Senhor. E no capítulo 1 aqui a gente lê que Deus, ele atende a oração de Ana. Ana engravida, e a gente sabe que Ana, posteriormente, ela vem dar à luz a Samuel, né, e ela dedica, de fato, Samuel à obra do Senhor, à casa do Senhor. E Samuel, ele foi um homem extremamente importante na história de Israel naquela época. Samuel, ele foi um profeta e ele foi responsável por levantar Saul como rei, por ungir Davi como rei. Então ele foi um homem extremamente usado por Deus naquela época. E então quando Ana, ela engravida, quando ela tem Samuel, ela faz esse cântico ao Senhor em forma de gratidão, expressando a alegria que ela tinha por estar grávida, por ter dado à luz a Samuel, expressando ali naquele cântico os feitos de Deus, a grandeza de Deus, o que Deus, ele pode fazer. E quando eu leio aqui esse cântico de Ana, essa oração de louvor de Ana, me vem à mente uma outra passagem bíblica, um pouco mais à frente aqui, no livro de Jó, de um diálogo que Deus, ele tem com Jó, ao longo de praticamente todo o livro. Mas quando chega no final do livro, ali no capítulo 38, do capítulo 38 em diante, Deus, ele faz alguns questionamentos a Jó. Ele diz o seguinte, quem que é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? E Deus, ele continua ali perguntando, aonde que você estava, Jó, quando eu, Deus, eu criei os alicerces do mundo? Aonde que você estava, Jó, quando eu defini as dimensões do mundo, quando eu defini os limites da água? E pelo capítulo 38, 39, a gente vê Deus fazendo vários questionamentos a Jó que mostram a grandeza de Deus perante o homem. E no final do livro de Jó, né, lá no capítulo 42, Jó, ele de fato, por fim, ele se rende a essa grandeza de Deus. E ele declara, né, uma passagem bem conhecida até nossa, né, Senhor, eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos, eles podem ser frustrados. E, de fato, irmãos, assim, quando eu leio essa oração de Ana, depois eu vejo esse diálogo de Deus com Jó, eu consigo perceber nessas passagens que Deus, ele controla, Deus, ele governa, Deus, ele reina sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele é soberano. Só Ele pode dar a vida, só Ele pode tirar a vida. Então, o meu desejo é que nesse dia, eu e você, a gente possa de fato render nossa vida, submeter nossa vida
ao controle, ao governo e à soberania desse Deus tão grande que tudo pode e que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Que Deus te abençoe, meu irmão.